Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema que é por que é tão difícil trabalhar com tradução bíblica? Por que é difícil trabalhar com tradução bíblica? E uma das questões mais importantes é que cada vez que você estuda, mais coisa você vai descobrindo. E muitas vezes aquilo que você descobre lá na frente vai melhorar ou refutar a você mesmo, né? Então o que acontece? Primeiro ponto que eu vou pedir nesse exato momento é: se inscreve no canal, assina as notificações, né? Assina as notificações aqui do canal, se torne um apoiador do canal, membro aí por R$ 2,99, a partir de R$ 2,99, dá um apoio pra gente aí. Caso queira se tornar um apoiador também constante do canal, meu Pix está na descrição desse vídeo, ou no meu Instagram, Adolfo Clair. Vai lá, me segue no Instagram também. E aí, caso queira falar comigo, só mandar uma mensagem lá ou ver o número que está lá disponível. E na página inicial deste canal você encontra um curso de teologia pagamento único. Vamos à problemática em si. Quando a gente fala de tradução bíblica, não é só você pegar um texto grego, uma palavra grega e traduzir e verter para o português. De primeira, parece ser isso. Quando a gente olha para o primeiro ponto de tradução, parece ser isso. Não, é só isso, eu pego lá um dicionário de grego. Só que, de acordo com que você vai melhorando o seu estudo de grego, de gramática, de lexicografia, de crítica textual, de análise histórica, de análise contextual, você vai melhorando você vai aumentando seus conhecimentos, você vai vendo que são vários conjuntos de coisas que quando você coloca tudo junto, elas contribuem para a compreensão da tradução. E aí, às vezes, aquilo que antes, naquele primeiro passo seu de tradução, parecia ser apenas pega o texto grego, o dicionário e traduz, não é mais assim. Nos primeiros anos de tradução, para mim, eu fazia dessa forma. Hoje, quando eu olho para um texto, uma palavra grega, eu tento olhar no Novo Testamento o conjunto em que ela está inserida. Porque às vezes o próprio conjunto em que ela está inserida vai ditar um contexto, vai ditar uma tradução melhor para ela. Só que isso é de acordo com a experiência do tradutor. O tradutor vai traduzindo, vai melhorando, né? E é muito legal isso daí. É muito legal, porque como eu disse no início do vídeo, às vezes o conhecimento que você adquire agora, ele vai ser não abandonado, mas ele vai ser atualizado ou colocado mais para frente, que você vai fazer uma tradução diferente do texto que você está traduzindo hoje, né? Você vai chegar a uma conclusão diferente, e isso faz parte. O problema é que a grande maioria das pessoas, elas não estão acostumadas a uma evolução própria. Elas não estão acostumadas a uma evolução própria. Elas estão acostumadas a defender o que a igreja delas dizem. E quando eu digo isso, é porque é desse jeito mesmo. É porque o bagulho é louco. E aí o que acontece? Quando você pega pessoas com essa mentalidade, tentando mexer com tradução bíblica, e não estou dizendo o tradutor, mas eu digo pessoas comuns, como eu, como você, que estão aí, né, no dia a dia, e que vêm gravar conteúdo na internet, elas vão tentar traçar algo que mais interesse elas. E aí mora o perigo. Por quê? Porque ela vai dizer assim, essa tradução está errada. E não, na verdade quem está errado é ela. Quantas vezes no canal aqui eu trabalhei com tradução, porque as pessoas elas tinham um conhecimento de hebraico, de grego, mas o conhecimento delas iam até aqui. Elas não pararam para analisar aqui ou aqui. Ou elas simplesmente ignoraram fatos. Por quê? Porque essa tradução aqui está dizendo exatamente aquilo que ela quer ouvir, né? Eu acho que isso é um perigo. Para o tradutor bíblico, para o exegeta, isso é um perigo, né? Opa, essa tradução aqui, ela está condenando a minha doutrina. E, meu amigo, isso é um perigo. Você ficar preocupado com a sua doutrina em detrimento do texto. Em detrimento do texto. E não pense que isso só acontece com religioso, não, tá? Eu conheço um carinha que ele não tem igreja, e quando você começa a explicar para ele algumas questões doutrinárias mais profundas dentro de uma língua grega ou alguma coisa assim, o cara espirra. Você vê claramente que ele não consegue aceitar. O cara espirra, por quê? Porque isso bate de frente com o que ele diz, com o que ele acredita,
Então, assim, a crença das pessoas ela é muito enraizada. E isso, às vezes, pode atrapalhar na compreensão da tradução do texto bíblico e, posteriormente, uma exegese. Né? E eu não estou falando aqui do ponto de vista liberal ou não. Não estou dizendo isso. Eu tenho essas dificuldades. Eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim também. Né? E eu tento o máximo possível, não é ser isento ou ser imparcial, não estou dizendo isso, mas eu tento juntar o máximo de informação possível e já entendendo que futuramente eu posso ter uma opinião diferente porque eu não tinha uma informação. E errar por falta de uma informação, ok. Eu errar porque eu não sei uma coisa, beleza. Mas eu insistir num erro, né, posteriormente, depois de ter descoberto determinada informação, aí, mano, aí já é complicado, né? Aí já é complicado. Só que o problema é que a maior parte das pessoas não conseguem, elas não têm essa maturidade, elas não têm essa compreensão das coisas. Elas não têm essa compreensão das coisas. E aí, às vezes você vai conversar com batista, com presbiteriano, com adventista, com testemunha de Jeová, com assembleiano, e fica difícil. Fica difícil, né? A mesma coisa é quando você vai conversar com o espírito. Se você for começar a trabalhar as bases dentro do que o próprio espiritismo diz, pô, vai ter dificuldade. Vão ter dificuldade. Mas é natural do ser humano colocar a crença acima daquilo que foi proposto. Né? Então, se a Bíblia é a regra de fé, e aí a gente tem que interpretar corretamente a Bíblia, muitas pessoas, 98% das pessoas, vão colocar a sua crença em cima do texto bíblico. A crença da pessoa está acima da Bíblia. E aí, meu amigo, fica muito difícil você trabalhar uma nova compreensão. Não que você esteja errado, porque é bíblico. Mas a pessoa ela não aceita. E não é porque ela não aceita, porque ela não quer. Ela não aceita porque é impensável para ela. Impensável. Então, essa é uma das dificuldades que quando a gente começa a trabalhar com tradução bíblica, fica complicado. Por quê? Mano, você não tem noção do que é ver o cara praticamente entrar em pânico quando ele percebe que aquilo que ele está lendo bate de frente com aquilo que ele crê. Bate de frente. A pessoa ela não consegue aceitar, ela tenta buscar resposta em alguma outra forma. E eu acredito que quem vai mexer com tradução bíblica, quem vai mexer com exegese, no começo passa por isso, porque todo mundo passa por isso. Mas, no fim das contas, ela acaba conseguindo uma maturidade, uma compreensão que a tira desse meio, né? Tira ela desse meio. E ela vai crescendo, evoluindo. Não estou dizendo que o cara, então ele virou tradutor bíblico, ele começou a mexer com exegese, ele vai deixar a Assembleia de Deus, vai deixar a igreja dele. Não estou dizendo que acontece isso. Mas muitas vezes um cara que trabalha com exegese, ele tem dificuldade de conversar com o irmão comum da igreja dele. E eu falo por experiência própria. Tem dificuldade. Porque o cara, ele crê nisso, aí você mostra que é mais profundo. Quem é que quer conversar com um cara que sabe mais do que ele? Quem é que quer? Entende? Então, a minha observação sobre quem vai mexer com tradução, com grego, exegese, essas coisas, é exatamente isso. E isso atrapalha, às vezes, na tradução do texto bíblico. Às vezes atrapalha muito. Por quê? Porque normalmente todo mundo vai torcer pro lado que ela mais acredita. E aí a gente já sabe, né, o resultado. Em alguns pontos, em alguns casos, né? Mas, fora isso, só peço que se torne membro do canal aqui, nos apoie. Caso queira trocar uma ideia, meu telefone tá aí. Bora ajudar aí o canal bater 20 mil inscritos. E fiquem com Deus.